Olá, igreja! Hoje mais uma quarta-feira. Às quartas-feiras nós estamos dedicando o nosso tempo para falar sobre a oração. E falar sobre a oração é aprender sobre a oração, aquilo que o Senhor está nos mostrando, nos conduzindo. E Ele dá um destaque muito grande à oração, sobretudo em alguns detalhes que são importantes e que nós devemos então observar na nossa vida de oração, observar. E hoje nós vamos observar mais atentamente o verso 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas eu quero ler o texto todo para que a gente possa pensar. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E então o seu pai, que vê você no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Bem, então vamos lá, nós falamos na semana passada do primeiro verso, que é o verso 5. Então o Senhor Jesus Cristo está falando assim, olha, vamos pensar sobre a oração. E na oração tem o seguinte, então ele apresenta no verso 5 o que tem, né? O que a gente está acostumado a ver, como é que as pessoas lidam com isso. Então na época, como é que era? Então ele estava falando assim, olha, tem aqueles que são os hipócritas. Então parece-se que eles são pessoas de oração, mas só parece. Eles estão fingindo e eles têm um objetivo. Então, ele está apresentando, falando assim, olha, tem isso daqui, tem essa forma, né? Essa forma comum, todo mundo faz. E aí, após falar sobre eles, e a gente já falou na semana passada, ele diz o seguinte, mas, no verso 6, e o mas... Olha, como é importante, né? Na escola a gente fala assim, depois do mais vem o quê? Então a gente estava querendo só mas, entretanto, todavia, contudo. Significa o seguinte, olha, tem mais alguma coisa, né? Não é o mais só de somar, mas é o entretanto, apesar de existir esse estilo aqui, né? Tão comum e pelo jeito tão pouco produtivo, eu quero apresentar para vocês uma proposta verdadeira. Eu quero apresentar um jeito que dá certo. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer a partir da minha visão, do que é correto, daquilo que eu estou ensinando. Então, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo está falando o seguinte, a oração, ela é importante, mas ela precisa ter um jeito, tem uma forma de ser feita e esta é a forma como eu gostaria de ensinar para você. Então tem o jeito deles, mas tem o meu jeito e eu vou mostrar para vocês. Então ele começa, mas no verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto. Então ele está querendo ensinar a oração, porque a oração, você precisa entender isso, porque a oração é importante. Ele está ensinando a oração porque a oração precisa estar na nossa vida cristã, nos nossos dias. Ela precisa estar no nosso dia a dia. Então, sem a oração do dia a dia, parece que vai faltar alguma coisa. Então, aprenda em primeiro lugar que a oração é importante. E aí, quando ele começa a dizer o seguinte, olha, vá para o seu quarto. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vai para um lugar que seja íntimo. Vai para um lugar onde você possa ter privacidade. Vai para um lugar onde as pessoas não vão te ver. Vá para um lugar onde poucas pessoas vão circular.
E o quarto é usado aqui exatamente para exemplificar isso, porque quando nós recebemos visitas em casa, a gente não coloca eles no quarto para jantar ou para assistir uma TV. Não, geralmente vai para a sala, na cozinha. Então o que ele está querendo dizer é que assim, você precisa de um lugar onde você tenha privacidade. Você precisa de um lugar onde seja mais íntimo, um lugar mais só seu, um lugar onde você tenha espaço para estar ali sem ser incomodado. E é interessante porque quando ele vai falando isso, vai nos dando uma dica de qual é o lugar que o Senhor quer estar na sua vida. Então, vá para o quarto, para um lugar íntimo, um lugar mais fechado, um lugar mais reservado, um lugar onde eu possa manter essa intimidade com você. Então, o quarto é um lugar de intimidade, né? É um lugar onde você fica mais à vontade, é um lugar onde você dorme. Então, é um lugar, inclusive, de aconchego, é um lugar que você vai estar todos os dias, inclusive. Não é que interessante? Porque, assim, nós vamos, geralmente, né, claro, nós dormimos no nosso quarto e todas as noites. Então, me parece que o quarto, além de demonstrar intimidade, privacidade, ele também está demonstrando a forma como isso vai acontecer, ou seja, diariamente. Então, ele está propondo também um tempo para que isso aconteça. E quando ele fala isso, olha, então você vá para o seu quarto e feche a porta. Então, o que significa isso? Fechar a porta? Vá para o seu quarto, feche a porta. Ou seja, feche, né, toda a possibilidade de alguma coisa te atrapalhar. Feche a possibilidade do som te atrapalhar. Feche a oportunidade de pessoas adentrarem no seu quarto e atrapalharem esse momento. Feche a oportunidade de tantas outras coisas que poderiam, então, prejudicar esse momento de intimidade. Porque lembra que os homens que estavam na praça, todo mundo que passava ia vendo aquilo. Então, como é que ele ia ter privacidade? Como é que ele ia falar de coisas íntimas com o Senhor? Como é que ele ia poder confessar os seus pecados em praça pública? Né? As pessoas não se sujeitam a isso, é vergonhoso, entre tantas outras coisas. Então, o que ele está querendo dizer? Feche a sua porta, feche todas as possibilidades de que você seja perturbado, de que você ouça outros sons, de que você fique distraído. Então, talvez nesse momento, nos dias de hoje, a gente diria assim, né? Pegaria um celular e falaria assim, ó, fecha a porta que dá acesso ao celular. Feche a porta que dá acesso a outras pessoas e que talvez o som vai te prejudicar. Feche a porta que te dá acesso à TV, que você vai se distrair, um livro, uma pessoa ou qualquer outra coisa. Fechar a porta é fechar o som. Fechar a porta é fechar a distração. Fechar a porta é evitar que a sua intimidade seja quebrada. Então, essa forma que o Senhor Jesus Cristo vai falando aqui, então ele fala assim, olha, e aí só depois você ore a Deus, só depois você diga a Deus o que você está com vontade de falar, o que você está com vontade de derramar diante de Deus, o que você quer apresentar de Deus. Depois que você afastou tudo que pode te perturbar, fale para Deus, converse com Deus. Aí sim você pode iniciar esse momento de oração. E ele fala assim, olha, e ore a seu Pai que está em secreto. E pense nisso, porque ele vai dizer assim, então o seu Pai que te vê no secreto recompensará. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, você não só vai orar a Deus, Deus vai estar ali com você, Ele vai te ver ali. É importante que na oração você não pense só que talvez você está num lugar fechado e que você vai dizer alguma coisa e que talvez Deus vai ouvir. Não. Ele está dizendo claramente que Deus que o vê, né, que o ouve, que está ali com ele. Olha que maravilha esse momento de oração. Não é um momento só de fala, de que você fala, mas é um momento em que você é escutado. É um momento em que Deus olha para você, Deus está te vendo ali.
E isso é maravilhoso. E ele falou assim, olha, saiba que Deus que te vê, né, no secreto, o recompensará. E aí eu fiquei pensando assim, com o que Deus vai nos recompensar? Você já parou para pensar sobre isso? Que tipo de recompensa é essa, né? Então, entenda que Deus vai te recompensar. Isso significa que você não vai sair dali vazio. Você vai sair dali com algo. Você vai sair com algo que é necessário, inclusive. Porque por muitas vezes nós vamos diante de Deus apresentar talvez uma petição, algo que nós queremos. E não tem nenhum problema você apresentar algo que você quer. A questão é que talvez você vai sair dali com algo que você precisa. Nós vamos apresentar diante de Deus as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos pecados e tudo aquilo que nós somos. É nessa intimidade que nós vamos nos apresentar, livres, sem medo, sem receio de que o outro ouça, de que o outro saiba, porque Deus nos vê ali, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe o que nós, inclusive, precisamos. Então, a minha sugestão para você é que, quando você for ao Senhor, né, observando todos esses pontos tão essenciais hoje para nós, você vá na certeza de que Deus estará ali. Você marcou um encontro com Deus, você disse assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor. E o Senhor diz assim, combinado, estou dentro. Né? Pode contar que eu vou estar ali com você. E você vai apresentar ali a Deus o seu pedido, vai conversar com Ele, vai falar com Ele. E Deus vai te recompensar. Como é que Ele vai te recompensar? Eu não sei. Mas a minha sugestão é que você invista então na oração e aguarde ansioso pela recompensa de Deus. E geralmente é algo maravilhoso estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você experimente esse momento maravilhoso. Uma boa noite.